Bom, meu destaque aqui no começo do jornal foi a aprovação pela Câmara dos Deputados do novo marco legal do saneamento básico. Ficaram alguns destaques para serem votados na semana que vem. Antes do recesso, os deputados aprovaram o texto base da proposta, que determina regras para o setor e abre caminho para a exploração do serviço pela iniciativa privada. Pelo texto, estados e municípios ficam obrigados, entre outros pontos, a estabelecer planos com parâmetros e indicadores de desempenho. Não são obrigados? Que coisa, não, né? 2019 os estados não são obrigados, nem os municípios, a estabelecer... Tem uma coisa fictícia. Exatamente, parâmetros com indicadores de desempenho para ampliação da rede de esgoto, coleta, tratamento e distribuição de água. Já as empresas interessadas a atuar nesse segmento deverão atingir, por exemplo, metas de expansão dos serviços, redução de perdas e qualidade na prestação de serviço. Não pode chegar a água barrenta na torneira, por exemplo. Até 31 de dezembro de 2033, a água potável precisará chegar a 99% da população. Já a coleta e o tratamento do esgoto terão de alcançar 90% dos brasileiros. Para o presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos, o Brasil tem condições de alcançar essas metas estabelecidas. É possível com essa entrada do setor privado, parcerias público-privadas, concessões. Essa discussão só faz sentido porque tem pessoas que não têm água e esgoto, que sofrem com doenças, com mortes de crianças. A mortalidade infantil do Brasil voltou a subir. Nós temos milhares e milhares de internações todos os dias por doenças vindas do esgoto. Então, se a gente quiser um dia ter uma saúde melhor, reduzir custos de saúde pública, o primeiro investimento tem que ser o saneamento. Olha, aqui tem um detalhe importante, hein? Esse projeto abre caminho para prefeituras ampliarem parcerias público-privadas ao impedir a renovação automática de contratos com estatais e obrigar a concorrência. Isso acontece frequentemente, né? Você tem uma estatal, geralmente uma empresa do governo do estado, e a prefeitura tem um contrato com aquela empresa estatal e esse contrato... ou ele é feito com a empresa estadual ou com ninguém. Então ele é renovado automaticamente. Agora, desde que essas empresas privadas venham ao Brasil, se sintam seguras para vir ao Brasil e negociar com esses prefeitos, pode existir concorrência, né? O que é bom para todo mundo. Então, Rafael, aí fica uma dúvida, né? A gente já comentou aqui várias vezes, né? Todos nós somos a favor aí até de maiores investimentos para as coisas funcionarem. Mas também não quer dizer que a iniciativa privada vai resolver todos os problemas, sim, que é um custo para isso, né? Sim. Quanto é que vai custar a tarifa? Mas a vantagem disso, né, Zé, é que abrindo para a iniciativa privada, abre-se, portanto, a possibilidade de dinheiro novo, de investimento no setor que custa muito caro, as obras de saneamento são sempre muito caras e o setor público não tem dinheiro suficiente para isso, para atender uma demanda imensa que há no Brasil, né? Metade do país sem saneamento básico, né? Então, sem esgoto. Então, essa a virtude do processo que permite o capital privado nessas. Não é que o capital, a empresa privada vai ser a solução até mas neste caso é dinheiro privado fazendo investimentos em áreas de interesse público. É claro que isso há um custo e haverá um preço a ser pago. Mas assim, eu já, sabe, isso já foi bem pior, viu? Até me surpreendeu positivamente quando essa discussão começou, o dado de que apenas metade do Brasil tinha esgoto, estava servido por esgotamento sanitário. Ora, eu me lembro, não faz muito tempo, talvez uns 20 anos atrás, ou por aí, em que o dado era 10%, 20%, quer dizer, chegamos a 50%, já foi um avanço extraordinário, mas eu acho que o poder público ali, o setor público, bateu no teto das suas possibilidades. Ô Zé Paulo, sabe que é muito complexa toda essa estrutura jurídica e contratual, financeira e tal, e esses contratos prevêem uma série de compensações para o equilíbrio, porque você imagina o seguinte, a empresa que vai chegar e vai começar a fazer a obra, certamente quando ela começar a cobrar a tarifa,
ela vai precisar de um plano para repor o capital que ela investiu. Então, como é que vai ser feito esse contrato para a estruturação dessa compensação, né, pelo investimento? Isso vai estar descontado no preço do contrato, na hora que a empresa vencer a licitação? Então, tem vários mecanismos de atenuação desse requisito. É importante saber que, em algum momento, pode acontecer, sim, uma elevação de tarifa, mas precisa haver um comprometimento, por isso que a ANEEL, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas e tal, e o governo federal e os governos estaduais, enfim, municipais, têm que estar muito preparados para fiscalizar e para fazer contratos inteligentes, racionais, corretos e com o maior grau de segurança jurídica possível. O Brasil precisa aprender a fazer isso. Já tem exemplos de projetos que aconteceram que foram bem amarrados, né? O BNDES, por exemplo, está preparado. O BNDES tem um setor lá preparado especialmente para avaliar e construir projetos de privatização ou de concessão, de concessão de saneamento básico. Então, tem já uma estrutura montada para fazer com que essa relação entre o público e o privado e a entrega do serviço para o consumidor seja feita da forma mais equilibrada e correta possível. Eu tenho um temor, confesso. É evidente que nem estados, nem municípios e nem a União têm capacidade financeira de avançar na velocidade em que nós gostaríamos para distribuir esgoto tratado, nem água tratada, potável, para o país inteiro. São dados obscenos, embora melhores do que no passado recente, como o Cláudio bem lembrou, mas a gente precisa usar a experiência de concessões recentes para melhorar aquilo que vai ser concedido a partir de agora. Eu tenho 2 exemplos para dar locais aqui em São Paulo que acho que mostram que as concessões têm suas vantagens, mas têm algumas desvantagens e nós temos de lutar para usar essa experiência a partir de agora. Por exemplo, a distribuição de energia elétrica aqui em São Paulo. O serviço continua sendo pessimamente realizado. Alguém pode me dizer o seguinte: mas Rafael, você acha que se a Eletropaulo fosse pública seria melhor? Evidentemente que não, mas esse não pode ser o critério. Quando você concede uma empresa à iniciativa privada, o que se espera é um serviço de excelência. E se o serviço não for de excelência, é uma capacidade imediata de reclamar e de ser ouvido. Aqui em São Paulo não há o serviço de excelência. Eu tenho notícia de gente, por exemplo, aqui na região metropolitana que comprou ou está construindo casa em condomínio fechado, que espera até 3 meses para ter energia ligada pela Enel. 3 meses. Isso para não repetir aqui aquilo que a gente frequentemente critica. Quando chove acaba a luz, eles podam árvore quando podam, sabe Deus como, aparecem 48, 72 horas para ligar a luz de comércio depois de chuva forte em São Paulo, enfim, né? E a gente não sabe a quem recorrer, porque a agência local diz que o problema é da ANEEL, que por sua vez diz que a fiscalização é da agência estadual, e o usuário simplesmente não tem a quem recorrer. Então acho que foi uma concessão mal feita, pelo menos do ponto de vista da fiscalização. Mas assim, isso é falta mesmo, né, Rafael, de agência reguladora, né? Exatamente. As agências estão mandando muito mal. Muito mal. Aqui em São Paulo, muito mal. Assim, o fato de privatizar não significa que a gente tirou da gente o direito de receber e de pedir o melhor serviço, né? Exato. Assim como quem esteja pagando, paga caro, né, por ele. Cláudio, o gás... Como não tem concorrência, né, fica difícil. Né? E o gás aqui em São Paulo, vejam o preço do gás aqui em São Paulo. É de cair de costa quando se recebe. Quem tem gás individualizado aqui, como é meu caso, um apartamento com 3 pessoas, 2 adultos e uma criança de 6 anos, você quase cai de costa ali a hora que recebe a conta de gás. É um negócio absurdo. E a Band News FM, nossa emissora parceira aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, fez uma série de reportagens sobre o aumento da conta de gás em São Paulo e não há um Cristo que consiga explicar por que subiu tanto. Ninguém consegue explicar, subiu muito mais do que o autorizado e ninguém te diz claramente o seguinte: Rafael, Pedro, Thaís, Paulo, Cláudio, subiu por isso, isso e isso. Por causa do aumento do dólar, né, Thaís? Não foi isso? Política, aquela não se sabe se eles estavam segurando mais, achando que o dólar não ia subir, né? Essa é uma gestão ali de sintonia fina. Quando a bomba explode, a gente é que paga. E aí você procura alguém, Cláudio, fica assim: não, mas veja bem, procure a agência local, porque a agência nacional, porque o fulano, porque o Procon, porque não sei quem. Então tem de ficar de olho no que está acontecendo.
acontecendo, né? Agora tem uma questão, Rafael, que a gente vai precisar discutir aqui mais longamente sobre isso, que é o papel das agências reguladoras. Foi uma invenção lá dos governos do Fernando Henrique Cardoso, né? A ideia era boa, é boa, o princípio é muito bom, mas o problema é que as agências reguladoras no Brasil, nacionais e estaduais, regionais, elas acabaram aparelhadas, apropriadas pelas empresas reguladas. Então hoje os integrantes, os dirigentes das agências reguladoras são todos representantes das empresas. Né? Aqui a ANEEL é um caso claro, um caso claro disso. Né? Eles estão muito mais interessados em tornar o setor mais rentável para algumas empresas do setor, algumas empresas, não são todas não, né? Algumas empresas do setor, do que propriamente o funcionamento do sistema como um todo. Já vista uma operação recente da Polícia Federal contra um ex-diretor, o sujeito foi comprovado de que enquanto ele era diretor conselheiro lá da ANEEL, ele agiu claramente durante anos para favorecer determinadas empresas. Aí o que é que aconteceu? Ele, depois daquela quarentena boba, após o mandato dele como diretor da ANEEL, ele passou ele foi contratado por essas empresas que ele beneficiou como consultor, ganhando milhões de reais em um contrato de consultoria. É isso que acontece com as agências reguladoras. O último diretor aprovado para a agência, para a ANS, que regula plano de saúde, foi indicado pelo principal escritório de lobby de defesa dos interesses dos planos de saúde. Na ANEEL é um escândalo. A ANEEL, por exemplo, protege as termoelétricas, que também foram autorizadas a funcionar. Foi um negócio criado no apagão de energia do governo Fernando Henrique Cardoso, com tempo tempo limitado de atuação, né? As termoelétricas tinham que acabar em determinados momentos e elas ganharam tanto dinheiro, os grupos privados que investiram em termoelétricas ganharam tanto dinheiro que então gostaram muito daquela história e até hoje eles impedem, pela força da grana, pela força da corrupção, impedem o fim do investimento do Estado brasileiro em outras formas de energia, mais baratas até, mais limpas, porque a termoelétrica é energia suja, né, movida a combustível fóssil. Eles conspiram agora, a ANEEL, escandalosamente, criminosamente, contra a geração de energia fotovoltaica, energia solar, depois de estabelecer regras, de uma resolução, estabelecendo regras para quem quisesse investir nisso. Foram centenas de milhares de pessoas, cento e tantas mil pessoas, físicas principalmente, e também jurídicas, que investiram em energia elétrica, e agora a ANEEL está puxando o tapete porque, afinal de contas, aquilo ali não interessa às maiores distribuidoras privadas de energia do Brasil, que está perdendo clientela com a geração direta de energia solar. Enfim, as agências reguladoras se transformaram em verdadeiras associações de defesa dos interesses das empresas reguladas. Virou uma esculhambação generalizada. Não há nenhuma agência reguladora, absolutamente nenhuma, que a gente possa dizer, essa aqui é exceção. Essa aqui está agindo no sentido de garantir o mercado, está agindo no sentido do interesse da sociedade. Não, elas só agem. Veja a Agência Nacional de Aviação Civil. Não há nenhuma decisão que não seja festejada ou não seja, né, cá para nós, determinada pelas empresas aéreas.